Boa noite, pessoal. Eu queria pedir desculpa para vocês, porque houve um problema técnico aqui e o meu computador zerou tudo. E aí ele começou a duplicar e eu não conseguia entrar no ar de novo. Então, conversando com o Tiago do Pastor, nós achamos melhor eu gravar a aula e depois nós vamos colocar ela disponível no Facebook e no YouTube. E assim ninguém perde nada, tá bom? Mais uma vez, me desculpem porque realmente houve esse problema aí e nós vamos na próxima tentar melhorar isso, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Tá aqui. Nós terminamos a quarta lição da segunda apostila, lembra? Falamos na quarta lição sobre testemunhar, né? Nós terminamos a terceira lição, que era a bênção da obediência e a desobediência. E agora nós vamos iniciar a quarta lição, que é o testemunho. Então, quando algo de bom acontece em nossa vida, nossa primeira reação é repartir a alegria com aqueles que convivem conosco. Então você lembra quando você conseguiu achar a mulher da sua vida ou o homem da sua vida, você queria contar para todo mundo, não é? Estava tão feliz que você queria contar para todo mundo. E é assim também quando nós aceitamos a Jesus. Eu me lembro de um amigo meu, na época, quando ele aceitou Jesus, ele, quando voltava da igreja, ele pregava até para poste. Ele queria pregar para todo mundo. Ele queria espalhar isso para todo mundo. Então, ele ficava até chato, né? Ninguém queria ficar perto dele porque era o chatão. Ele encostava em alguém e já queria falar de Jesus. Por quê? Porque ele estava feliz, ele estava radiante, ele tinha encontrado algo que ele nunca teve na vida. Então, ele queria falar para todo mundo. Então, por isso que nós temos que testemunhar aquilo que Deus faz conosco. O primeiro testemunho da nossa vida é o testemunho de que nós somos novas criaturas, recebemos a Jesus, né? Não é só uma satisfação, é também uma responsabilidade que Deus nos dá. Quando nós aceitamos a Jesus e recebemos Ele como nosso Salvador e Senhor, precisamos falar dele, precisamos mostrar ele para os outros, precisamos dizer para os outros quem é ele e a mudança que ele fez e faz na nossa vida. Só que tem alguns cristãos que se acham incapazes de testemunhar. Por isso que nós precisamos acabar com essa timidez. Timidez e medo às vezes nos traz insegurança. Por conhecer como nós somos, Deus nos fornece as condições para um testemunho frutífero e bem-sucedido, conforme Atos 1:8. Se você ler Atos 1:8, você vai ver que não importa se você tem medo ou se você não sabe, a gente lembra de Moisés falando para Deus: mas eu sou um homem de palavras duras, eu não sei falar, eu não sei... Deus deu um jeito, pôs Arão do lado dele, vai lá, fala com o faraó, vai que é tua. Então, quando Deus nos manda testemunhar, não é uma opção para nós como cristãos. Quando Ele nos manda testemunhar, é uma obrigação, é uma ordem. Lembra quando eu disse, ordem dada é ordem cumprida. Então, se Deus te deu essa ordem, você tem que cumpri-la. E testemunhar de Jesus é muito fácil. É só falar o que ele tem feito na sua vida. A menos que ele não tenha feito nada até agora na sua vida. Eu duvido disso. Mas, quando eu falo de Jesus, quando eu tenho uma conversa com alguém e mostro para ela quem é Jesus, e mostro para ela o que Jesus está fazendo na minha vida, isso é testemunhar, né? E quando eu testemunho e crio uma expectativa na mente das pessoas, elas vão querer saber mais. E quando elas querem saber mais, elas vão te ouvir e aí você vai estar pregando a palavra para elas. Desculpa.
Então, Jesus nos convoca a sermos suas testemunhas e a fazermos novos discípulos para Ele. Para essa maravilhosa tarefa, Deus nos forneceu todas as diretrizes necessárias. Então talvez você fale, mas eu não sei, eu tenho medo, eu sou tímido. Mas você tem o Espírito Santo. Mas eu não conheço muito. Tem a palavra. Mas eu sou meio travado. Tem a oração. Vai buscar, vai pedir a Deus que te dê graça, que te dê unção, que te destrave. Tudo está à nossa disposição para que nós cumpramos a missão que é testemunhar de Jesus. Amém? Então, essa é a resposta que Deus deseja de ouvir de você, vinda do fundo do seu coração. Ele mesmo te dá condições de manter esse compromisso. Então, se você não sabe, não conhece, tem medo, vai buscar. Coloca o seu joelho no chão e fala para o Senhor, eu sou meio tímido, eu não conheço direito, me ajuda porque eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu, que é falar do seu nome. Amém? A quinta lição fala de santificação. Veja que é uma escadinha, é um crescente na vida cristã. Você aceitou Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Agora você vive uma nova vida. Agora você tem uma igreja, os irmãos que te ajudam, que te amparam. Então você vai crescendo. Você já sabe que o Senhor é que Cristo é o seu Senhor, que agora você já tem que obedecê-lo, que viver uma vida de obediência, e por viver uma vida de obediência você vai testemunhar dele, e agora você vai se santificar. Agora, essa palavra santificação, ela traz muito problema, muita dúvida na cabeça das pessoas. O que é santificar, ser santo? Quando nós pensamos em santificação, em ser santo, nós lembramos daquelas estátuas da Igreja Católica, ou imaginamos que seja uma pessoa que não tem erro nenhum, uma pessoa que é justa, é reta em tudo que faz, né? Só teve uma aqui nesse mundo, que foi Jesus Cristo. Todos nós somos sujeitos a erros e a falhas, todos nós. E santificação nada mais é do que uma separação, uma consagração. Quando eu falo que eu sou santificado, eu estou separado do mal e da impureza. Significa que eu não vou errar mais, que eu não vou mais pecar? Não, não significa isso. Ainda vou errar, ainda vou pecar, ainda vou ter problemas. Mas agora eu já não vivo na dependência desses problemas. Eu já não vivo debaixo do jugo desses problemas. Dessa luta, desse poder do mal, dessa impureza que antes eu vivia. Agora não. Agora eu vivo na santificação, ou seja, na separação desse mal e na consagração a Deus. Quando eu faço isso, eu me dou a Ele e Ele me recompensa com a força, com a graça e com a unção do Espírito. E essa santificação acontece quando? Quando eu aceito a Jesus. Quando eu aceito a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito já vem morar em mim. E a partir daí ele começa a desenvolver uma vida nova dentro de mim, uma vida progressiva. Você não vai deixar de ser um pecador num dia e no outro dia ser um santo. Não, isso vai ser progressivamente. O Senhor vai agindo na sua vida, o Espírito vai agindo na sua vida e vai te transformando de fé em fé, de glória em glória. Não é num piscar de olhos. A cada dia você vai experimentando uma vitória nova.
A cada dia você vai se libertando do mal, do pecado e vai se consagrando cada vez mais a Deus. Isso vai só se completar só na segunda vinda. Como que nós somos santificados, né? Primeiro por Deus Pai. Nós fomos eleitos segundo o beneplácito da sua vontade. Depois por Jesus Cristo. Nós fomos remidos pelo seu sangue. E depois pelo Espírito. Fomos selados pelo Espírito Santo. Então, no aspecto divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em conjunto para nos santificar a cada dia. E no aspecto humano, como é que eu me santifico? Primeiro pela fé. Justificados, pois, pela fé. E pela decisão, pela vontade, pelo esforço, não é? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero viver uma vida santa. Porque não adianta nada você dizer que aceitou Jesus, mas continua vivendo como vivia antes. Primeiro, não houve salvação, não houve conversão, não houve nova vida, não houve nada. Porque os frutos, o primeiro fruto da conversão é a santificação. Quando eu aceito a Jesus, talvez você se lembre disso, né? Quando você não conhecia Jesus, você vivia do jeito que você queria. Quem fumava, fumava. Quem bebia, bebia. Quem ia para as baladas, ia para as baladas. Quem falava palavrão, falava palavrão que quisesse. Vivia do jeito que queria. Era uma esbórnia, não é isso? Era tranquilo. Estava todo mundo na sua fazendo o que queria. Estava tudo bem. Mas aí você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus e o Espírito vem fazer morada em você, você começa a perceber que aquilo não faz mais parte. Ou seja, para que eu fumo? Para que eu bebo? Para que eu vivo? Isso não faz mais parte da minha vida. Não é? Eu lembro quando eu era mais novo, na Porto Seguro, nós fazíamos umas festas lá no departamento. E aquelas festas, quem fazia eram os ímpios, né? Os incrédulos, eles não estavam nem aí. Era regada a cerveja, era regada a samba, e era, né? Eu nunca me senti bem nessas festas. E às vezes as festas eram feitas com as famílias. Eu levei a minha família, que eu me lembre, uma festa dessa aí. Aí depois eu falei, não, isso não serve para mim, isso, né? Às vezes a gente não quer ser o antipático, né? Você quer, né, se misturar não no que eles fazem, mas estar junto para poder mostrar a diferença. Mas não dá, gente. Não faz parte da nossa vida. Então, no aspecto humano, quando eu quero me santificar, a primeira característica de quem está se santificando mesmo é não aceitar o pecado. Porque se você vai para uma balada aí, acha tudo legal, tá tudo normal, eu posso dançar, tomar uns uísque de vez em quando, não tem problema, sabe? Não bate. O cristão, ele procura se santificar. E se santificar não é só deixar de beber, de fumar ou de ir para a balada. Não é só isso. É que o seu coração, a sua atitude, o seu modo de viver já não bate com o deles. Não encaixa. Porque se estiver encaixando, tem coisa errada. O cristão verdadeiro, ele não se sente bem no meio do incrédulo. Não é? Ele tem que ganhar o incrédulo, ele tem que estar lá para mostrar a diferença, mas ele não pode se misturar com o que ele faz. Não dá, a diferença é outra, não dá, a vida é outra, o mundo é outro, não tem jeito. Então, pelo aspecto humano, como é que eu me santifico? Primeiro pela fé, e depois pela minha decisão de viver uma vida nova. É a vontade e o esforço operando sob o entendimento da graça de Deus na minha vida.
Quando eu entrego minha vida a Jesus de verdade, eu não consigo mais viver junto dessa forma, fazendo o que eles fazem, né? Não consigo mais. Amém? Então vamos lá, aqui nós temos 10 atitudes de quem deseja se santificar. Então a primeira está lá em Romanos 12:2. Não se conformar com os padrões do mundo, e não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar? Essa palavra conformar significa tomar a forma de. Então eu não posso tomar a forma dos padrões deste mundo. Entende? Eu não posso deixar que este mundo entre na minha vida. Eu não posso ficar igual a eles. Eu tenho que mudar, ser diferente, ser um ponto de diferença. Segundo, eu tenho que renovar a minha mente através da palavra de Deus, né? Como é que eu vou renovar a minha mente? Se eu não conhecer a palavra de Deus. Então eu tenho que buscar a palavra de Deus, entender o que é certo e errado, e essa palavra que me mostra o que é certo e errado vai estar renovando a minha mente. Prosseguir para o alvo, que é tornar-se como Jesus neste mundo, não é? Então eu tenho que seguir no alvo. O meu alvo é esse. Quarto, ter um propósito firme no coração, de não me contaminar com os conceitos deste mundo. Então isso é difícil, irmão. Isso nós precisamos tomar um cuidado danado. Porque vamos pensar, nossa avó, as mulheres não andavam com calça comprida, eram de saião, a mulher se vestia de um jeito, o homem do outro, mulher não falava diretamente, tinha padrões diferentes. A partir do momento que os padrões vão aumentando, o mundo vai crescendo, as coisas vão mudando. Então o que acontece? Esses padrões vão mudando. Os padrões mudando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que ir na palavra de Deus e verificar. Esse padrão que mudou, está certo com o que diz a palavra? Porque hoje, os padrões do mundo são totalmente contrários à palavra. Então eu tenho que tomar cuidado de não me contaminar com os conceitos do mundo. Porque é muito fácil a gente, não, tá normal, tá tudo normal, todo mundo aceita. O que todo mundo aceita é problema deles. Eu tenho estudado o livro de Apocalipse, as 7 cartas para as igrejas da Ásia, e um dos problemas maiores que existia naquela época era a libertinagem que aquele povo vivia. O Império Romano era extremamente libertino. Haviam festas em que ninguém era de ninguém, o sexo era livre, era um negócio terrível. E o grande problema da igreja naquela época era não se misturar, não se contaminar. Tanto que no primeiro concílio de Jerusalém, o que os apóstolos disseram? Não é? Que os novos cristãos não podiam se contaminar com o sangue, nem com a carne sufocada, e se separar, não se contaminar com as relações sexuais ilícitas. O que era isso? É porque naquela época era tudo normal, não tinha essa, você podia pegar quem você quisesse. Então veja que já naquela época havia um padrão, um conceito totalmente contrário à palavra. Então eu tenho que entender. Não é porque no mundo todo mundo aceita, é normal, tá legal, homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, deixa escolher o que quer ser. A palavra diz o contrário. Então eu vou ver o que diz a palavra. Se a palavra diz que é isso, eu vou viver isso. O que o mundo vive é problema deles. O que eu tenho que fazer? Mostrar para o mundo que está errado. Não eu me conformar com o que o mundo faz. Amém? Quinto, ser agressivo contra o pecado.
Eu não posso deixar que o pecado me domine. Não posso. Eu tenho que ser agressivo. Eu não posso aceitar. Porque o pecado é que, como eu já disse muitas vezes, alguns já ouviram isso de mim, o pecado é que nem um bichinho de pé, não é? Você deixa lá, é gostosinho, faz uma cosquinha legal, quem já teve bichinho de pé sabe, não é? Vai lá, é gostosinho, às vezes as pessoas até têm o bichinho de pé de estimação. Por quê? Porque é aquela coceirinha e tal. Só que aquele bichinho está te comendo por dentro, ele está te corroendo, está sugando as suas energias. E o pecado não fica só ali, ele vai crescendo, ele se torna um câncer e de repente ele já comeu o seu pé. Você já não tem mais pé, já está subindo para o joelho. É assim que o pecado faz. Então eu tenho que ser agressivo contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Ser vigilante é a sexta. Eu tenho que vigiar, eu tenho que deixar os meus sentidos bem aguçados para não ser pego de surpresa. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que muitas vezes nós vamos derrapar, muitas vezes nós vamos errar, mas o Senhor está aí para nos perdoar. Amém? O cair é do homem, mas o perdoar é de Deus. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Sétimo, reter a palavra de Deus no coração. Quando eu me encho da palavra de Deus, eu não tenho espaço no meu coração para outras coisas, para outras conversinhas fiadas. Então, eu retenho a palavra de Deus. O salmista diz, a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando eu escondo a tua palavra no meu coração, eu me livro de pecar contra ti. Olha que legal, gostoso, né? Oitavo, inclinar-se para os padrões e tendências do Espírito Santo. Buscar o Espírito, deixar que o Espírito haja na sua vida, ouvir o que o Espírito tem para falar conosco. É isso que nós precisamos fazer. Semear para o Espírito, né? Buscar ardentemente ter o mesmo procedimento de Jesus, pois Ele é o nosso perfeito padrão de santidade. O Senhor é o padrão de santidade. Então, buscar fazer a vontade dEle, buscar ser igual a Ele. Você pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? Se Ele tivesse aqui, se Ele tivesse que tomar essa atitude, se Ele que tivesse que responder para esse filho do diabo, se Ele que tivesse que sair na mão com esse cara que está me afrontando, o que Jesus faria? Aí você pensa e toma a atitude certa. Amém? Deus está chamando a sua igreja à santidade. Pelo precioso sangue do Cordeiro, Ele nos resgatou do pecado para participantes da sua santidade. Amém? Fala com o seu discipulador sobre as áreas da sua vida que precisam de santificação. Gente, é interessante como você precisa ter alguém para descarregar, para estar junto, para andar com você, para te colocar no caminho, alguém que você possa chorar no ombro, se alegrar. Esse cara é o seu discipulador, aquele que você confia e sabe que ele vai estar lá para te abençoar, para te ajudar, não para te derrubar. Amém? Então vamos lá, sexta lição é mordomia cristã. Isso é difícil, hein? Mordomia cristã. Pois tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão. É toda tua. 1 Crônicas 29, 14 e 16. Lembra quando o povo foi instado a levar joias, dinheiro para a construção do templo? O rei precisou mandar parar. Já tenho bastante, não precisa mais. E aí essa passagem fala, olha, tudo isso vem das suas mãos. Foi o Senhor quem deu. Todas as coisas pertencem a Deus. Se há uma coisa
que puxa a pessoa para baixo, mantém ela travada, sem crescimento, é a falta da mordomia, é a avareza. Porque às vezes a gente acha que o dinheiro é nosso, os bens são nossos, tudo que temos é nosso, nada nos pertence. Ao Senhor pertencem todas as riquezas. A Ele pertence todas as nossas posses, nossos talentos, nosso tempo. E Deus planeja nos abençoar materialmente também. É a vontade dEle. Mas muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, até financeiramente, porque somos avarentos. Porque não sabemos usar o dinheiro, os recursos, os bens que Deus tem posto nas nossas mãos. E talvez, quando nos chegamos a Deus para pedir alguma coisa, a gente não está pedindo porque precisa, não é? Nós estamos pedindo para os nossos próprios deleites. E aí Deus não vai dar. Então nós precisamos tomar cuidado com a mordomia. Eu listei aqui 6 atitudes corretas para com as nossas finanças. A primeira delas é reconhecer que foi Deus quem nos possibilitou o ganho. Quando eu entendo que é Deus quem me dá, quando eu entendo que todos os recursos que eu tenho vêm das mãos de Deus, então se um dia acontecer de eu perder isso, eu não vou ter problema. Eu não vou ficar depressivo, eu não vou cair em prantos. Por quê? Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. É dele, pertence a Ele. Então, quando eu entendo que as minhas posses não são minhas, são de Deus, a minha casa não é minha, o meu carro não é meu, o meu emprego não é meu, minha esposa não é minha, meus filhos não são, são todos de Deus. E Deus dispõe da forma como Ele bem entender. Segundo, não devemos permitir que a ansiedade tome os nossos corações. Às vezes nós estamos querendo fazer algum negócio, tomar alguma decisão séria financeiramente na vida, e nós vamos direto e oramos por orar, só pro forma, porque na nossa cabeça já está tudo feito. A ansiedade toma conta e a gente acaba tomando a decisão errada, fazendo a coisa errada. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos, com aquilo que nós temos. Não nos pertence, não é nosso, pertence ao Senhor. É Ele que é o dono das nossas posses, do dinheiro, das propriedades. Olha só o que 1 Pedro fala, no capítulo 5, verso 7. Ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se você está ansioso com alguma coisa, primeira coisa, baixa a bola. Dá uma respirada, segura, solta. E agora você fala: Senhor, faz a tua vontade. É o Senhor quem está no controle do negócio. Se for da tua vontade, tudo vai correr bem. Mas se não der certo, é porque o Senhor não permitiu, e eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Pronto, o problema foi embora. E Deus vai tomar a frente dele. Se for para ser, vai ser, porque é Ele que está na frente. Terceira atitude que nós temos que ter: planejar os gastos, as prioridades. Às vezes isso acontece mais com mulher, mas também acontece com homem. Às vezes a pessoa vê o vizinho comprou um carro novo, comprou uma geladeira nova. Eu tinha um amigo que antes dele aceitar Jesus, ele trabalhava com conserto de máquina de lavar. Mas ele vendia também, né? Então, quando ele chegava na casa de uma mulher, na época que ele não conhecia Jesus ainda, tá? Deixa isso bem registrado. Ele dizia pra gente, ele ia consertar a máquina da mulher, e aí ele falava pra mulher:
Ah, mas a sua máquina aqui já está antiga. A sua vizinha do apartamento de cima aí comprou uma Brastemp modelo modelo de última linha, coisa dá de 10 na sua aqui, nem adianta você consertar. O que acontecia? Ele vendia uma máquina nova para a mulher, ganhava no conserto daquela e ainda levava aquela por um preço de banana, porque a mulher queria se desfazer, não ia ficar com duas, né? Então ele ganhava de todos os lados. Por quê? Porque ele usava essa competição entre as mulheres para vender o produto dele. Isso não traz nada de bom. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma vez eu preguei, há muito tempo atrás, eu falei de um negócio que triturava frutas. Esse negócio, tinha um programa na televisão que o pessoal vendia aquele negócio. E eu comecei a assistir aquele negócio, irmãos, chegou um momento que eu cheguei a pensar, como é que eu vivi até hoje sem esse negócio? Eu preciso desse negócio. Eu preciso, e eu não sosseguei enquanto não comprei aquela tranqueira. Está guardado num armário aí qualquer da minha cozinha lá, só tomando espaço. Porque fazia mais sujeira do que outra coisa. O negócio triturava mesmo, mas você comprava um abacaxi, colocava lá, saía 2 copos de suco, né? Então era um desperdício danado. Mas o que acontecia? Eu esquecia que aquilo não era prioridade. Eu esquecia que aquilo não era necessário, que eu não precisava daquilo. E eu deixava que o meu desejo, né, o desejo de adquirir aquela coisa lá, não sosseguei enquanto não adquiri o negócio. Joguei dinheiro fora. Então nós precisamos aprender a planejar os nossos gastos de acordo com as nossas prioridades. Tomar cuidado com empréstimos. Às vezes a gente vai comprar uma coisa, dá para esperar 2, 3 meses. Talvez se a gente esperar um pouco mais, a gente consegue com um desconto. Mas não, a gente quer comprar na hora. Aí pagar 2 vezes mais do que vale. Por quê? Porque pega um empréstimo para pagar aquilo e aí vira uma bola de neve. Então temos que tomar cuidado com isso também. Quarta atitude, aprender a viver com aquilo que Ele tem nos dado. Olha, irmão, isso é beabado da vida cristã. Muitas vezes nós não vamos ter o nível de vida que o outro irmão tem. Cada um tem o seu planejamento, cada um tem o seu negócio, a sua parte. E Deus abençoa aquele que tem pouco e aquele que tem muito. Talvez aquele que tem pouco, só tem pouco porque ele não pode ter muito. Se ele tiver muito, ele não vai viver uma vida com Deus. Ele vai viver a vida do muito dele. E aquele que tem muito já sabe viver daquele jeito. Já entendeu que aquilo não lhe pertence, que é de Deus. E já tem. Então Deus é o melhor gestor para a sua vida. A sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida profissional, sua vida espiritual. Não tem gestor melhor do que Deus. Deixe que Ele tome conta. Você precisa viver a partir daquilo que Deus tem te dado. Você não pode ficar procurando, olha, eu preciso mais porque o outro tem mais. Para com isso. Olha o que Filipenses 4:10 diz, muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava a oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É Paulo falando isso, irmão. Ele aprendeu a ter fartura e a ter necessidade. Ele aprendeu a viver em abundância e aprendeu a viver com problema, com dificuldade. É ele. Está dizendo aqui, Então eu preciso aprender a viver dessa forma.
Ninguém diz que você vai aceitar Jesus e ele vai derramar rio de dinheiro na sua conta. Nem te dar 2 casas novas, 3 carros novos e ser dono de 4 empresas. Isso é conversa fiada do diabo. É claro que Deus pode fazer também, mas não significa que ele vá fazer. Cada um tem que viver com a sua medida. Paulo vivia assim, ele não estava preocupado quanto ele tinha. Se tiver muito, opa, estou feliz, estou servindo a Deus, esse muito aqui eu posso dividir com meu irmão, eu posso ir mais para lá e mais para cá, mas não tenho nada, está passando por um tempo de dificuldade. Glória a Deus, o Senhor vai prover, não vai faltar, porque eu sei que o Senhor está me guardando. É assim que nós temos que viver, na dependência única e exclusiva do Senhor. Amém? Quinta atitude, essa não precisava nem ter colocado, mas eu coloquei. Ganhar honestamente o nosso dinheiro. Não dá para viver uma vida cristã, dizer que é crente, dar testemunho por aí e viver passando a perna em todo mundo, né, irmão? Aí não dá, né? Aí você não está dando testemunho, você está dando um mau testemunho. Sexta atitude, sexta e última. Ter uma visão de que Deus é poderoso para fazer-nos prosperar espiritualmente, familiarmente e financeiramente. É aquilo que eu estou dizendo. Deus é poderoso para ser o gestor da sua vida. Se você colocar Ele como gestor da sua vida, você pode descansar, ficar tranquilo, porque Ele vai cuidar bem. Ah, mas Ele é o gestor, mas está faltando aquilo. Fica tranquilo. Esse tempo que está faltando é para te ensinar a ganhar mais lá na frente, porque Ele está sempre nos ensinando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É simples assim. Amém? Legal. Então vamos lá. Contribua com a obra de Deus através dos dízimos e ofertas alçadas. O dízimo é a restituição ao Senhor de 10% do que você ganha. O dízimo não pertence à dispensação da lei mosaica. Abraão dizimou antes de a lei ser dada a Moisés. Se você ler lá, Gálatas 14, eu vou até ler aqui porque isso aqui é interessante a gente ler. Às vezes o diabo tem usado pessoas para falar isso, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento ninguém manda dar dízimo. Jesus não mandou dar dízimo. Então veja aqui, ó. Eu vou ler o Novo Testamento, não é o Velho, é Gálatas. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja... Peraí, deixa eu ver se estou lendo 14... Não, desculpa, eu estou lendo 4. Estou vendo... Desculpa, gente, eu anotei errado isso aqui. Malaquias. Malaquias 3, de 8 a 12. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não é? É aí que é um princípio de Deus, né? Não é um princípio da lei mosaica, é um princípio de Deus. Quem dizima e não oferta está roubando a Deus e traz sobre si maldição. Jesus falou que deveríamos dizimar, porém com vida e não com religiosidade. Quando amamos, o nosso amor se torna prático e aplicável.
uma das formas de praticar este amor é através dos nossos dízimos e ofertas. O dízimo é um princípio, pois devemos confiar na graça de Deus, colocando toda a nossa vida e posse nas mãos do Senhor. Deus nos deu o seu único Filho, por isso ofertamos a Ele, pois fomos cheios deste amor e queremos ver o seu reino se expandindo. A salvação é pela graça, mas os meios para levar as nações não são. Então, como é que nós vamos salvar as pessoas sem recursos financeiros? Os recursos financeiros, por exemplo, na comunidade, nós temos as ofertas para as missões. As pessoas que estão lá fora falando de Jesus, no Haiti, em Portugal, na Alemanha, elas recebem da comunidade de Cristo, através das nossas doações, os recursos necessários para poderem ficar lá. Não é? Elas deixaram tudo que tinham aqui para irem para lá levar a obra, falar de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Mas para isso elas precisam comer, elas precisam pagar a conta de luz, a conta de água, o aluguel do imóvel. Como é que vão fazer isso? É através dos dízimos e das ofertas. Amém? O dízimo deve ser entregue na igreja ou na célula onde você congrega, e não a obras filantrópicas ou projetos. É muito interessante falar sobre isso, é muito legal, porque tem gente que cinicamente diz assim: ah, mas eu invisto muito mais do que 10% em obras sociais. Legal, muito bom, deve fazer mesmo. Se você tem condições, faça isso mesmo. Mas isso não quer dizer que você tem que tirar o dízimo da tua igreja. Se você faz parte de uma igreja local, é lá que você leva o seu dízimo. Não importa se você contribui com mais 30 instituições filantrópicas por aí. Você tem que levar o seu dízimo e a sua oferta para o local da onde você congrega, onde você está filiado, a sua igreja local. É ali que você vai abençoar. É o pastor, quando você tiver uma dor de cabeça, uma dor de barriga, quem que você vai procurar? É algum gestor de obra social? Não, você vai procurar o seu pastor. É o seu pastor que vai zelar, que vai cuidar de você, não só fisicamente, financeiramente, mas espiritualmente. E ele também precisa comer, precisa pagar conta de luz, conta de água. O prédio da igreja precisa pagar o imposto, pagar conta de luz, conta de água, internet, tudo isso aí. Todo o conforto que você tem quando você chega lá, você quer ter o banheiro limpo, você quer ter papel higiênico, papel para limpar as mãos, você quer ter um cafezinho, tudo isso custa dinheiro, né? E é esses recursos que são colocados na obra de Deus. Deus não manda um anjo aqui na terra buscar o dinheiro e levar para o céu, não é isso. Esse dinheiro vai ser investido na sua própria vida, na vida das pessoas que estão nos campos missionários, vai ser investido na conservação do prédio da igreja, vai ser investido na vida do pastor que cuida da igreja. É para isso que existem os dízimos e as ofertas especiais, e as ofertas alçadas. Amém? Eu acho que isso fica bem claro, né? Então vamos lá. Como contribuir? Nós temos que contribuir com alegria, né? Não com pesar. Não porque é obrigado. Eu vou contribuir porque é obrigado, né? A pessoa não está muito afim, mas como é obrigado, não tem nada obrigado. Se você está fazendo obrigado, não faça. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, enviarei os que por cartas aprovarem, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Entende? Então, era com tranquilidade, com alegria. Nessa época aqui, Jerusalém estava passando por uma dificuldade muito grande. E as igrejas então se uniram para levantar ofertas, para mandar para a igreja de Jerusalém que estava passando por dificuldade. Né? Então, regularmente, olha aqui. No primeiro cada um de vós põe de parte o que puder juntar. Então,
cada primeiro dia da semana passava alguém lá para recolher essas ofertas e levar lá para Jerusalém por causa do problema que eles estavam passando. Outra coisa, como é que eu tenho que contribuir? Com alegria. É muito importante a gente contribuir com alegria. Olha assim, ó, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então, não é por tristeza, nem por necessidade. Se você está contribuindo ali, achando que não devia, só vai lá porque os irmãos estão vendo, não faz isso, é para sua própria perda. Você tem que entender o que é a contribuição, o que é o dízimo, o que é a oferta, e que isso se traduz em bênção na sua vida. Se não está entendendo isso, então vai orar, pede para o Senhor falar com você, te mostrar claramente o que é isso, mas não continua fazendo isso, é maldição para a sua vida. Está dando dinheiro por empurrados, sem vontade, só para os outros ver. Guarda o seu dinheiro, Deus não precisa dele não. Amém? Então, com boa vontade, segundo Coríntios 8, diz assim, ó, em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade, pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Ele está falando aqui da coleta que foi feita para os cristãos pobres da Judeia. Ele está falando para os coríntios, olha, eu sei que vocês não tinham, eu sei que era pouco que vocês tinham, mas do pouco que vocês tinham, vocês tiraram para abençoar os outros. E eu sei disso porque eu vivi. Isso é dar voluntariamente. Ninguém obrigou os coríntios a dar, mas eles deram porque eles estavam abençoando voluntariamente, com amor, né? 8:24. Portanto, mostrai para com eles perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória a vosso respeito. É com amor, com gratidão, né? 9:11. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual fez que por nós se deem graças a Deus, com confiança, né? Salmo 23:1, né? Então, gente, contribuir tem que ser de forma alegre, de forma gratuita, por gratidão, porque Deus é o dono daquilo. Quando eu estou levando o meu dízimo e a minha oferta, eu tenho que levar com satisfação, com orgulho, porque Deus tem me abençoado, porque Deus tem derramado sobre a minha vida. Então está aqui a minha parte, eu quero ver o reino de Deus sendo abençoado. É assim que funciona. Amém? Os resultados da nossa fidelidade. Veja bem, ó, Deus nos tornará pessoas prósperas. Malaquias 3:8-10, se não me engano, trazer os dízimos à casa do tesouro, depois farei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus, e de qual vem tremenda abastança, mais ou menos isso. Deus repreenderá o devorador. Satanás, através de enfermidades, acidentes, gastos ilógicos, não terá mais acesso às nossas riquezas. Abrirá a janela do céu, oportunidades que nunca surgiram e bênçãos que nunca sonhamos começam a se tornar realidade. Nosso trabalho prospera, veremos e desfrutaremos dos frutos de nossos esforços, seremos bem-sucedidos. Salmo 1:1-3. Não apenas financeiramente, seremos abençoados, mas em todos os nossos empreendimentos. Estaremos de uma forma especial adorando a Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade. E, por fim, estaremos semeando, né? Então, gente, Deus tem prazer em abençoar aquele que tem fidelidade com Ele, principalmente nessa área financeira.
Às vezes a gente fica pensando, mas eu vou dar dinheiro para o pastor, isso é coisa do diabo, não ouve isso, não deixa isso entrar na sua cabeça. Você não dá dinheiro para pastor nenhum, você está dando dinheiro para Deus. Se o pastor usar esse dinheiro de forma errada, de forma equivocada, problema dele com Deus. Sua parte é dar, é levar o seu dízimo, é entregar as suas ofertas. Essa é a sua parte. O que está sendo feito com esse dinheiro é um problema exclusivamente do gestor aqui na terra com o gestor lá no céu. Então é eles que vão se entender. Não entra nessa briga, que sua briga não é ruim, vai ser ruim para você. Então fica na sua. Leva o seu dízimo, a sua oferta, entrega na casa do Senhor e receba a bênção dele, que é o que a palavra de Deus diz. Se esse dinheiro está sendo usado para A, para B, não é problema seu. Não entra nessa conversinha do diabo. Isso é coisa do diabo. O diabo é que fica semeando isso na cabeça dos crentes. Né? Olha, o pastor está usando. Olha, trocou de carro. Olha, comprou uma fazenda. Né? Olha, agora já tem 1.000 hectares lá em Bertioga. Né? Olha... Esquece, não é problema seu. O problema dele é com Deus. Se o pastor está usando esses recursos de forma errada, quem vai dar conta disso é o pastor, não é você. Você fez a sua parte, você levou o seu dízimo e a sua oferta à casa do tesouro. E aí, como esse dízimo vai ser gerido, é problema do pastor com Deus, ou de quem administra, né? Muitas igrejas não é nem o pastor que vê isso, né? Tem os gestores lá, tem os administradores de empresas lá que gerem todo esse dinheiro, sabem onde que tem que investir isso, mandar para cá, mandar para lá. Mas isso é problema deles. A sua responsabilidade é levar, é entregar para o Senhor. E daí esquece, o que o diabo quer falar é problema, vai falar com quem ouve. Você não vai ouvir isso, porque você já é nascido de novo, já está vacinado contra o sapricó, não é isso? Amém, é isso aí. Então, mesmo sendo fiéis, podemos passar por períodos difíceis, onde nós somos provados, né? Mas o Senhor é o seu pastor, é o meu pastor, é o nosso pastor. E o que diz a palavra? Nada me faltará. Mesmo que eu passe por lutas, por dificuldades, por problemas, o Senhor está sempre pronto para me abençoar, para não deixar que nada me falte. E se porventura algum dia faltar, Ele vai estar sempre pronto para providenciar aquilo de que eu tenho necessidade, que eu preciso. Se você anda e vive dessa forma, você não vai ter problema nenhum com isso. Amém? Então nós vamos ficar por aqui, irmãos. Na semana que vem nós vamos para a 7ª lição, que é sobre o jejum. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra de hoje. Quero pedir de novo desculpas, né, pelo problema que nós tivemos aqui. Foi um problema técnico. Eu tentei por várias vezes reiniciar o programa, mas não consegui. Então, conversando com o Tiago, ele me deu a ideia de deixar gravado. E aí nós vamos mandar para o Facebook e para o YouTube. E você pode desfrutar dessa live como se estivesse acontecendo no momento, né? Semana que vem nós vamos estar aqui novamente. E eu prometo para vocês que vamos sanar esse problema. Não vamos ter mais problema não. Em nome de Jesus, não é isso? Eu queria fazer uma oração com você e pedir sobre a sua vida a bênção do Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo, por poder estar ministrando aos meus irmãos, por poder estar compartilhando esse trabalho, Senhor, com eles. Que essa apostila, que esse trabalho que foi feito seja a bênção não só na vida deles, mas na vida de todos aqueles que se achegarem a eles, sejam abençoados, sejam instruídos na palavra e sejam cheios da tua graça e da tua unção. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta live e derrama sobre eles a tua graça.
Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Fica com Deus. Até quinta-feira que vem. Amém.